Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma semana, nós estamos no mês de junho, aqui com o nosso momento devocional. Então você é meu convidado, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse momento devocional, até mesmo para poder te inspirar. Se você não tem, se você não prioriza esse momento devocional, eu não sei a que tempo, a que hora que você vai ver, se é de manhã ou à tarde ou à noite, mas separe aí um momento mesmo para conhecer as escrituras, para se aprofundar na palavra de Deus, para ter esse tempo, se descontaminar de tudo aquilo que você viu, ouviu, até mesmo das redes sociais. Esse momento aqui é um momento muito especial, um momento de crescimento, de aprendizado, onde nós somos ministradas e ministrados pelo Espírito Santo, aonde nós estamos aí dizendo não para as coisas externas e estamos aqui aos pés de Cristo. E para estar aos pés do Senhor, é necessário que deixemos muitas coisas para estar aqui neste momento. E não é apenas um momento qualquer. É um momento, eu não vou se dizer nem sagrado, mas é uma escolha, você escolher esse momento para aprender, para ouvir a voz do Espírito Santo. E é sobre isso que esse devocional vai estar abordando nesta segunda-feira, que diz a importância das disciplinas espirituais. Eu vou ler na minha tradução aqui na Bíblia e vou ler aqui desse devocional também, tá? Eu sei que existem várias versões, até mesmo de Bíblia, então acompanhe você aí da sua Bíblia, se quiser fazer anotação, anote, isso é essencial também e só vai te agregar, não vai ser retirado nada de você. O que tem que ser retirado são as coisas que nós muitas das vezes deixamos de estar com o Senhor para estarmos aí com as coisas, com as redes sociais. Então, essas coisas você pode deixar para poder se dedicar a esse momento aqui com o Senhor. Então, o livro Galerias de Hebreus, Heróis da Fé, aqui é a Galerias de Hebreus, os homens e mulheres de fé, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aqui no devocional vai dizer assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E o devocional, ele vai começar assim: acredito que você tenha ao menos alguma noção de como é importante se alimentar bem. E por esse motivo é provável que busque fazer isso diariamente. Há até um ditado popular bastante famoso e verdadeiro que trata sobre o assunto: saco vazio não para em pé. Agora sim, como no nosso corpo precisa de boas refeições, para se manter saudável, nosso espírito tem de ser cheio da palavra e do Espírito de Deus. É na Bíblia que encontramos vários nutrientes essenciais para uma vida espiritual saudável. Se adicionarmos oração e jejum à dieta, ela se torna completa. Da mesma forma que o cultivo de hábitos saudáveis para o bom funcionamento do nosso organismo demanda disciplina, o desenvolvimento de uma vida com Deus também a requer. A conhecida passagem de Hebreus 12, deixa eu tirar aqui, peraí. A conhecida passagem de Hebreus 12, que fala a esse respeito, geralmente é associada à correção. Porém, a palavra utilizada para se referir à disciplina no texto original, ele vai falar aqui que é naiodeia. Raiodeia. Eu vou deixar até aqui marcadinho para vocês lerem. Talvez eu não soube aqui me expressar direito, eu vou deixar aqui marcado. Um termo grego que denota instrução, que aponta para o crescimento em virtude.
Em outras palavras, seria se comprometer com a construção de um caráter irrepreensível. E aqui eu quero parar um pouquinho só para falar disso. O que é um caráter irrepreensível? O que é ser uma pessoa aí totalmente irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é aquela do qual o seu líder, o seu chefe, amigos do seu convívio, das suas conexões, ninguém tem motivos, ninguém tem algo para te apontar, para poder te chamar a atenção. E aqui eu quero ler com vocês Daniel capítulo 6, do 4 ao 5. Daniel capítulo 6. Eu quero abordar um pouquinho mais sobre esse assunto. Daniel capítulo 6, versículo 4 ao 5, que diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa, nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja que aqui os príncipes, os presidentes, Daniel, ele está ali ao palácio de Nabucodonosor e ele resolve se separar do manjar que o rei estava apresentando. Só que a fé de Daniel, assim como de seus amigos, começou a incomodar a muitos que estavam ali. A fé de Daniel começa a incomodar. E porque a fé de Daniel vai começar a incomodar, esses príncipes, esses presidentes começaram a procurar ocasiões, até mesmo para poder condenar a Daniel, para pegar ele aí no estreito. Mas eles não somente começaram a procurar alguma coisa do que acusa Daniel, talvez até mesmo como um roubo, uma desonestidade, mas eles não encontraram absolutamente nada para condenar, para apontar ou para julgar a Daniel. Então eles vão querer agora procurar na lei do Deus que Daniel servia, se tivesse alguma coisa do qual poderia condená-lo. E não haveria nada, não tinha nada para condenar. Só que então eles precisam criar uma lei para condenar a Daniel. Que ele não poderia, eles começaram a perceber que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. E agora fica aqui uma pergunta: será que eu e você somos tão ocupados assim, para nós não termos o nosso momento devocional, o nosso tempo de oração com o Senhor? Será que nós somos mais ocupados do que Daniel? Será que nós somos mais ocupados do que Davi? Será que nós somos mais ocupados até mesmo do que o próprio Jesus? Porque Jesus, ele se separava, ele se retirava para orar. E o Senhor, ele nos deixa muito claro em sua palavra, e é visível isso. Se o próprio Jesus, ele se retirava, por ele ser 100% homem, 100% Deus, ele precisava buscar porque ele estava nessa terra. Se o próprio Jesus precisava de um momento a sós com o Pai, quem dirá eu e você? Com tantas tecnologias, com tantas redes sociais, cada hora é uma coisa nova que se inventa. Cada hora é um atalho novo, cada hora é um gatilho de distração que aparece para te roubar da sua disciplina espiritual, para te roubar do seu momento devocional, para te roubar do seu secreto. Quantas situações nos roubam no nosso dia a dia da presença do Senhor? Por isso que há uma certa urgência em sermos disciplinados. Eu não vou falar que trabalho é disciplina, mas pensa aí talvez um hobby do qual você faça que você precisa ter disciplina para poder ver esses resultados. Vamos falar aí de academia. Aí você fala: Leis, mas Paulo vai dizer que para pouco proveito, sim, o exercício físico. Mas eu quero chamar só coisa, desde que você fique aí idolatrando. Porque hoje, aquilo que muitos anos atrás era pecado você fazer numa academia, eu não tô falando aqui para idolatria de corpo, tá? Não é isso. Mas você precisa fazer para poder cuidar do templo do Espírito Santo. Porque nós vamos, até no nosso corpo, nós vamos prestar contas a Deus. Então nós precisamos tomar conta, cuidar desse templo com muita sabedoria. Não é sobre ficar bombado, não, é sobre se cuidar. É sobre você ser saudável. Se você procura boas alimentações, procura até então, tenta comer certinho para você ver resultados.
até mesmo para sua saúde, por que não se alimenta certo da palavra de Deus? E como eu falei da academia, você só vai ver resultados pelo seu objetivo daquilo que você busca se você tiver disciplina. Não adianta nada você pagar a academia e você não ir para academia. Você não vai ver resultados. Você não vai fortalecer os seus músculos, seus joelhos. Você não vai ter esse fortalecimento. Se você quer se fortalecer, um corredor, para ele se fortalecer, ele tem que dar o primeiro passo. Ele não vai sair correndo uma maratona. Primeiro há um preparo. Só que além do preparo, há uma disciplina do qual ele precisa levantar todos os dias para ele correr, para ele se alongar, para ele exercitar o seu corpo. E Daniel, ele está se exercitando a sua fé. Ele está ali diante daquela janela no palácio. Ele ora ao Deus dele. Ele ora ao único Deus, único e verdadeiro. Porém, esses presidentes, esses príncipes, né, esses sacerdotes, não gostaram. E então criaram uma lei que a pessoa que orasse mais de 3 vezes ao dia, conjecturando para vocês entenderem, seria jogado na cova dos leões. E aí, Daniel, ouvindo esse edital, Daniel não parou. Muito pelo contrário, Daniel continuou orando. Daniel continuou se consagrando. Daniel continuou buscando a presença de Deus, porque nada pode nos roubar a presença do Senhor. Aquilo que nos rouba já deixou de ser bênção, é maldição. Então ele vai dizer assim, conseguir, em outras palavras, vou voltar aqui novamente. Em outras palavras, seria se comprometer com a construção de um caráter irrepreensível. Daniel era um homem totalmente irrepreensível. Eles tentaram acusar, mas mesmo assim, o Deus de Daniel o defendeu e julgou a sua causa. Eles não tinham motivos para condenar a Daniel. Por mais que isso possa exigir um esforço, persistência e dedicação ao longo do tempo. Então, não é eu começar agora a minha vida devocional, eu começar aqui hoje, eu vou começar com um devocional e eu vou exigir aqui um tempo. 2 horas, 3 horas, não adianta. Sabe por quê? Você vai se cansar. Então, comece com pouco. Comece com 10 minutos. Mas 10 minutos. Se você consegue ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, assim fique. O devocional, ao decorrer aqui, ele vai sugerir alguns tempos. E não que eu estou discordando, mas cada um sabe a sua demanda, cada um sabe do seu dia a dia. Então, se separe. Reserve nesse tempo que talvez você ia gastar vendo uma série, um filme ou ficando até mesmo nas redes sociais, antes de você fazer tal ato, antes de você ir assistir uma série, fique aí. Primeiro, faça para o Senhor, fique com o Senhor, fique aos pés dele. Depois você vai ter todo o seu tempo livre para você ver sua série, para você sair, para você aí até mesmo passear, para você fazer o que você bem entender. Mas não negocie, não barganhe, não troque, não sacrifique o seu momento com o Senhor. E olha só, ao longo do tempo, é conseguir se manter focada em suas metas e objetivos, assumindo as responsabilidades que lhe cabe em cada fase da vida. Foi por isso que eu falei, eu não sei qual é o seu tempo, aí o momento que você vai ter para você se separar. Não sei como é o seu dia a dia, mas dentro do seu dia, ou seja pela manhã, ou antes de você ir dormir, ou à tarde, eu não sei a sua disponibilidade. Faça isso, se separe, queira conhecer o Senhor, não queira somente se alimentar apenas de ir somente na igreja, porque ir na igreja é necessário, congregar é necessário, se faz necessário, mas busque você. Busque você para você poder ter revelações, para que você possa ouvir e saber e conhecer a voz do Espírito Santo. Sei que ter constância em bons hábitos pode ser extremamente desafiador. Porém, acredito que a dificuldade se dá porque nos preocupamos demais em sermos perfeitos ou perfeitas, quando na verdade o Senhor deseja somente que sejamos próximas a Ele, ou próximos a Ele. Ser constante na vida com Deus é se entregar a Ele todos os dias, independentemente do que sentimos. Haverá momentos em que a entrega será feita de maneira estrondosa, mas também pode haver momentos em que ela se dará de um jeito mais tímido. Por conta disso, é tão importante tomarmos a decisão de viver conforme o que cremos.
e não apenas de acordo com nossos sentimentos. Enquanto as emoções muitas das vezes variam, nossa devoção ao Senhor jamais deve ser interrompida. E quando eu estava lendo esse devocional, o Espírito Santo ministrava exatamente isso agora que eu vou compartilhar com vocês. Se para ser constante e ter uma vida com Deus, eu preciso me entregar todos os dias? Aí fica a pergunta. Então fica a pergunta: por que você só se entrega quando está com problemas? Por que você só se entrega e quer ter essa constância quando a bomba explode? Quando o laudo médico chega? Uma das coisas que eu falo e levo comigo é: não espere a perseguição vir. Não espere a tormenta vir para querer buscar a presença do Senhor. Busque enquanto há tempo, porque haverá um tempo que não vamos ter mais como buscar a presença do Senhor. A Bíblia talvez será arrancada de nós. É por isso que nós precisamos ler essa palavra, para que essa palavra seja guardada e escondida na tábua dos nossos corações. Para que se um dia essa palavra, essa Bíblia for nos arrancada, a palavra está aqui, cravada nos nossos corações. É por isso que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E sabe quando que nós pecamos contra o Senhor? Quando nós deixamos de estar na presença dele. Não é só quando cai aí vou dizer aqui alguns, né? Ou você caiu em adultério, na pornografia, na masturbação, você matou, você roubou. Aliás, eu não matei fisicamente, mas você matou em palavras. Você roubou alguém em palavras, você roubou os sonhos, você foi um ladrão de alegria. Você roubou a alegria de uma pessoa com as suas palavras, aquilo do qual você ditou, falou, proferiu. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque pecado não é só esses grandes que nós ouvimos e vemos, mas pecado é errar o alvo. E você erra o alvo quando você deixa de estar com a presença de Jesus para estar com outras coisas. Você peca quando você passa muito mais horas nas suas redes sociais. Você peca quando você prefere estar em outros lugares do que na presença do Senhor. Você peca quando você prefere assistir uma série, quando você vai para jogos, tem aí seus vícios, e você coloca isso acima de Deus. Quando você tem um relacionamento do qual você coloca esse relacionamento acima de Deus, do qual você não tem tempo para estar com Jesus, mas você tem tempo para estar com todo mundo, com todos e com todas as coisas. Mas você só não tem tempo para estar com o Senhor. E uma das coisas que eu carrego, e eu sempre falo até mesmo nas ministrações, se nós não temos comunhão, se nós não temos intimidade, se nós não falamos aqui com o Senhor, qual a utilidade de querer ir para a eternidade? Qual a utilidade que você tanto quer em morar com Jesus? Se você nem o conhece, se você não tem nem intimidade com Ele. Você jamais se casaria com uma pessoa do qual você não conversa. Você jamais se casaria com um estranho. Eu sei que tem ainda alguns casos de casamentos arranjados, mas hoje um passo muito importante na vida de toda pessoa, tanto homem quanto mulher, depois que você aceita Jesus, o passo mais importante depois é um casamento, porque você vai ficar com essa pessoa até que a morte o separe. Até que Jesus venha buscar um dos dois, ou até que Jesus leve os dois. Então é algo muito delicado. É algo que você precisa conhecer. E esse conhecer não se dá muitas das vezes em um mês, em 2 meses, já fala que te ama e tá tudo certo. Não, não é isso. Não caiam nesses tipos de engano. Eu até deixei aqui um devocional Como Esperar em Deus. Você, nem um devocional, né? Mas um alerta. Se você não viu, vai lá e volta lá no meu canal e veja Como Esperar em Deus. Tem uma experiência do qual eu vivi. Não dá para se casar com quem... Se tem pessoas que são casadas há 50 anos e mesmo assim, muitas das vezes não se conhecem algumas coisas, quem dirá você conhecendo alguém há pouco tempo? Agora imagine com Jesus. Se você não conversa aqui com ele, se você não chama ele para o seu dia a dia, ou talvez você até chame ele para o seu dia a dia, mas você não tem relacionamento com ele, você não faz questão de conversar com ele, o que você quer fazer na eternidade? Se você não conversa aqui, você vai querer ter intimidade?
vai querer estar na presença dele lá na eternidade? Então isso não faz sentido. Isso é uma hipocrisia. E isso nos denota uma coisa. Se você não passa aqui, se você não tem prazer em passar aqui, conversar com o Senhor, então você está conversando com outro alguém. Para você querer as coisas do mundo, para você estar se satisfazendo com rede social, com uma série ou com as coisas, então fica claro com que eu não estou dizendo que essas coisas, tá? É do diabo, eu não estou dizendo isso. Mas quando nós não priorizamos estar com Jesus aos pés dele, priorizando a sua palavra, fazendo um jejum, nos consagrando, você está priorizando sim as coisas da carne. E as coisas da carne quem gosta é Satanás. Então você já sabe aonde você vai passar a sua eternidade. Porque se você não gosta de Jesus, se você não gosta de ter um relacionamento com ele, então fica muito claro com quem você tem um relacionamento. E óbvio, eu não vou dizer que cada um merece, cada um vai receber aquilo do qual mereceu. Mas em contrapartida, sim, é verdade. Nós vamos receber aquilo do qual nós priorizamos. Então se você prioriza o reino, se você prioriza estar com o Senhor, andando em verdade, em justiça, sendo uma pessoa irrepreensível do qual não tem que ser repreendida por nada nem ninguém. Laís, mas eu estou sendo repreendida. Eu estou sendo repreendida porque eu estou pregando a verdade. Se até Jesus foi expulso da sinagoga do templo, se até Jesus não foi compreendido e ele era um homem totalmente irrepreensível, ele não tinha pecado, ele não tinha nada do que ser acusado e a multidão o acusou. Ele não tinha. Mas a multidão, assim mesmo, acusa preferindo Barrabás e prenda Jesus. Crucifica Jesus. Então, há dois lados onde pessoas querem realmente te matar. Tem pessoas que querem te matar, tem pessoas que não querem ver você melhor do que ela e digo mais. Tem pessoas que não incomoda com o seu brilho, com o seu sorriso, com a sua postura. Como que pode passar por tanta luta, tanta prova e continuar aí de pé? Continuar fazendo, continuar persistindo. Tem gente que tem inveja disso. Então tem pessoas que acabam procurando motivos para poder te condenar, para poder te matar, assim como foi com Daniel. Não tentaram matar Daniel na cova dos leões? Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Porque quando você é uma pessoa irrepreensível, as pessoas vão tentar de tudo. Achar algum pezinho para poder te condenar, para poder te caluniar, para poder te afrontar, até mesmo para te julgar na cova dos leões, assim como foi com Daniel. É fato que Deus sempre estará disponível aos que se achegarem a ele. Tiago capítulo 4, versículo 8. E quanto mais buscarmos, mais nos apaixonamos por sua presença. Eu não gosto muito esse termo de se apaixonar, porque paixão é algo avassalador. E quando esse fogo ele passa, nós vamos ver a realidade das coisas. Seguir a Cristo, servir a Jesus não é um mar de rosas. Nesse mar tem muito espinho. E digo mais, tem mais espinho do que rosas. Então aqui eu ousaria em dizer, quando nós nos aproximamos sim mais do Senhor, nós conhecemos mais dele, nós vamos amar estar com ele. E amar é amar você passando por meio de lutas, provas, perseguições, calúnias, quando o luto bate a porta, quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego chega, quando uma traição chega, quando você está inseguro, quando você está com medo. O amor ágape é o amor mais verdadeiro, mais puro que tem. É esse amor ágape do qual Deus amou a sua humanidade, uma humanidade totalmente caída, totalmente perdida em seus deleites, em suas vontades. Não se apaixone por Jesus. Ame a Jesus. E amar é amar em todos os momentos, em todas as estações. No frio, ele está com você. No calor, ele também está com você. No calor das pressões, no frio onde você é rejeitado, deixado de lado, abandonado, ele continua com você. Tem uma única pessoa que jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar, jamais vai te decepcionar. É Jesus. As pessoas, eu e você, decepcionamos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas sobre a luz da palavra, nós precisamos tentar viver
Essa palavra que nos traz luz para onde há trevas sobre as nossas vidas, essa palavra do qual nos liberta. A cada dia que nós nos aproximamos, eu digo até mesmo que a Bíblia é um espelho. Não adianta você querer apontar o erro dos outros, não. Olhe para si mesmo, olhe para a Bíblia, que você será julgado, você será justificado também, você será amado. O Espírito Santo vai te incomodar de coisas que talvez você fazia e ele vai começar a falar para você, olha, isso não convém mais. Não convém mais você estar nessas mesas. Ele vai começar a te incomodar de uma forma assim, tão linda, tão maravilhosa, que aos poucos, aquilo que você fazia, aquilo que você tinha prazer, você começa a perder o prazer por coisas, por se assentar em mesas, por estar em rodas, de que não glorificam a Deus. E ambientes, situações, relacionamentos que não glorificam a Deus, a pergunta que eu te faço é, o que você permanece? O que você ainda está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu não estou falando de um casamento, tá? Mas até um noivado, namoro e noivado, você não é casado. Você é solteiro. Você ainda tem como dizer não, mas é um casado totalmente diferente. Eu não estou dizendo para você pular fora do barco e do seu casamento, muito pelo contrário. Por isso que nós precisamos saber fazer boas escolhas, escolhas saudáveis. Se conhecer, se permita se conhecer até mesmo para não ficar confundido, nem carente por meras palavras, meras atenções, elogios, presentes. Se conheça. E como que você vai se conhecer? Você vai se conhecer através da palavra. A palavra, ela te liberta. A palavra, ela te transforma. Não deixe com que um alguém ou um ambiente transforme você a tal ponto de você perder as características de Cristo, a essência de Cristo sobre a sua vida. Queire e se aprofundar. No devocional passado, nós lemos aqui sobre Ezequiel, de você mergulhar a tal ponto de você passar nado. Sabe aquela coisa de você mergulhar no Senhor, se jogar, se lançar aos braços dele e se não se importar com mais nada? Porque a única coisa que importa está do seu lado, que é a presença do Senhor. E quanto mais buscamos, que ele vai falar, nos apaixonamos por sua presença. Então eu mudaria, quanto mais nos aproximamos, mais amamos a presença de Jesus. É simplesmente inevitável. Além de amoroso, paciente e bondoso, ele é grande, eterno e soberano. Ele não somente é amor, ele é justiça. Ele é o justo juiz. Logo você notará que encontrá-lo todo dia não é apenas um cumprimento de um ritual. É ter prazer de cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com um grande amigo. Ele sacia a nossa alma, supre nossas necessidades e nos leva a desenvolver uma fé resiliente, uma fé firme, uma fé que, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, por algum momento que você esteja passando, a sua fé não vai esmorecer. A sua fé não vai se acabar, mas a sua fé continuará firme, bem firmada, ali resistindo às tempestades, o calor das pressões, a fornalha, o vale da sombra da morte. Você continuará ali intacta, que nos sustenta tanto em momentos bons quanto em meio aos desafios da vida. Há uma árvore chamada cedro, que quando as tempestades vêm, ela se encurva e as tempestades passam por cima dela. E quando as tempestades, o vento forte, ela até balança de um lado para o outro. Mas quando esse vento forte passa, ela que estava abaixada, que estava prostrada, ela se reergue novamente e ela continua na sua mesma posição. Porque ela não fugiu nem para a direita, nem para a esquerda e muito mais. Ela não voltou de onde ela estava, mas ela se encurva em meio às tempestades ao seu Criador. Ela se encurva ao seu Criador para adorá-lo e reverenciá-lo. Ela se encurva sabendo que aquela tempestade, essas dificuldades do qual você passa aí momentânea, elas vão passar. Elas não são para sempre. A Bíblia vai nos dizer que pode-se passar céus e terra, menos as palavras do Senhor. Tudo cai por terra, menos a palavra do Senhor.
Os seus planos podem ter sido frustrados, mas os planos do Senhor, Jó capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele falado e não cumpriria? Os homens prometem as coisas, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. No tempo certo, no tempo oportuno, Hebreus vai nos dizer, ainda que há um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas como irá vir? Quando depois de tudo, quando feito a vontade do Senhor, aquilo que tem que vir para a sua vida, aquilo que você tem que viver, aquilo que é teu não pode ser roubado. Aquilo que é teu não pode ser trocado. Aquilo que é teu, está reservado para você. A armadura de Saul não caberia em Davi. Ele quis forçar Davi a vestir uma armadura que não era dele. Aquilo que era para Davi, era para Davi. O que era para Saul, era para Saul. Então não adianta nós queremos viver o tempo do outro, o milagre do outro, o relacionamento do outro, porque o do outro deu certo, o meu também tem que dar. Muito pelo contrário. Cada um Deus chamou para um propósito e para uma história com Ele, para que acima de tudo isso, o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Ao longo desse processo, devemos contar com a sua palavra. Ela é o que fundamenta a nossa fé, revelando o coração e a mente do Pai. E eu costumo dizer que a Bíblia é como um manual de instruções, pois o manual precisa mostrar verdadeira e detalhadamente como determina a coisa funciona. No caso, além de revelar o universo, ela traz clareza sobre quem Deus é, quem nós somos, para o que fomos feitas ou feitos, e como viver nessa terra. Nós temos um propósito. Nós somos chamados para um propósito. Você já sabe qual é o seu propósito? Se você não sabe, é tempo de você começar a orar perguntando ao Senhor qual é o seu propósito de vida. Você não está aqui, você não é uma obra mera aí do acaso, você não é um acidente. Você não nasceu por acaso, minha mãe tem vontade de me ter. Não. Você tem um propósito. Se você está aqui, você tem um propósito. E esse propósito não é humano, esse propósito é divino. Então, ainda que as pessoas tentem te rejeitar, te deixar de lado, te expulsem, não tem nada para você. Lembre-se, o teu propósito não depende de homens, não depende de mulheres, não depende de locais. O teu propósito vem do alto, o teu propósito é muito maior, o teu propósito vem de Deus. Quando nos disciplinamos para conhecer e praticar a palavra, geramos bons frutos em nossa vida e cumprimos com excelência os propósitos do Senhor para nós. Por fim, deixarei aqui, o livro vai dizer que o devocional vai deixar aqui 4 dicas práticas para ter uma vida espiritual, uma vida disciplinada. E olha só, se você crê em Jesus, você não pode viver pelos seus sentimentos. Jamais pelos seus sentimentos. Provérbios vai nos dizer que o nosso coração é enganoso. Então nunca vá pelo seu coração ou pelos seus sentimentos. Olhe pela luz da palavra. Seja razão. E quando você é razão, eu vou te dizer algo, você vai perder muitas coisas. Muitas coisas que não era tua, muitas coisas que não estava à luz da Bíblia. Porque quando você traz todas as coisas à luz da palavra, aquilo que é trevas, aquilo que é escuridão, não fica. Então, talvez por isso que você talvez não tenha ficado em algum emprego, em algumas mesas, em alguns relacionamentos. É por isso, porque você trouxe a luz. E tudo bem. Isso eu digo que aquilo que não é livramento é lição, é aprendizado. E se não era da parte do Senhor, sim, eu ainda creio nisso. É livramento, porque aquilo que Deus tem para sua vida vai te dar paz, clareza, vai estar na luz, não precisa ser escondido, não precisa ser ocultado. Então, se você crê em Jesus, você não vai agir pelos seus sentimentos, e sim você precisa viver aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você pode, se você é, então você é. Não é os homens que vão ditar aquilo que você é. Não são os homens que vão ditar o que você tem ou deixa de você, ou o que você deixa de ter. Você é o que a Bíblia diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. E olha só o primeiro passo que ele vai dizer. Estabeleça uma rotina diária. Reserve um momento específico em sua agenda para se dedicar à oração e à leitura da Bíblia. Seu tempo com Deus deve ser inegociável. Seja intencional nesse período, não importa se for 15 minutos ou 2 horas, e entregue-se a Ele inteiramente. E eu gostaria de dizer aqui algo, que eu já recebi algumas perguntas desse tipo.
se o devocional, quando eu faço, eu venho aqui primeiramente e faço aqui com vocês, junto com vocês. Não. Eu faço esse devocional antes. Eu primeiro tenho o meu momento com o Senhor, o meu momento com o Espírito Santo. E sim, só depois eu venho aqui gravar e ministrar aqui ao coração de vocês. Então, praticamente, eu estou fazendo o devocional 2 vezes. Eu faço ele 2 vezes. Só que eu não fico apenas no devocional aqui. Eu tenho a minha leitura bíblica. O job é o job que eu sempre falei. Quem me acompanha aqui muito mais tempo sabe o que significa, o que representa esse job. Job é jejum, oração e Bíblia. O seu job está em dia, você quer ter um ministério abençoado, a sua casa bem-sucedido, os seus filhos firmados aí na palavra. Você quer ver as coisas andarem, se encaminharem, mas talvez para elas encaminharem, o Senhor vai te puxar assim como uma flecha, te puxa para trás. E muitas das vezes por ele puxar, você vai começar vendo as coisas aparentemente aos seus olhos dando errado. Mas para você pode estar dando errado, mas para o céu tá tudo sobre o controle dele, porque Jesus, ele não somente é o controle, Deus não somente é o controle, ele permanece no controle. Então ele é e ele permanece no controle da sua história, da sua vida, do seu dia a dia, da sua caminhada, dos seus dias maus, dos seus dias bons, ele permanece. Então meu devocional, eu não venho fazer aqui, ler, não sabendo, não, eu faço antes. Eu tenho antes aqui, para depois vir aqui apresentar aqui para vocês, para que isso seja resposta, semente, para que você possa ter prazer em buscar a presença do Senhor. Porque vamos pensar, nós temos tantos prazeres, disciplinas para tantas coisas. Por que não priorizar e ter uma disciplina com o Espírito Santo? Engraçado que muitas das vezes escolhemos tantas coisas, ter disciplina em tantas coisas, e em coisas e lugares e pessoas que nos deixam. E o único que não nos deixa, você não quer ficar com ele. Segundo, faça um diário de gratidão e oração e escolha um caderno especial e comece a listar pequenas orações de agradecimento a cada dia. Além de pautas pelas quais precisa orar, isso poderá ajudá-lo não só a manter o foco durante a oração, mas também a refletir sobre como Deus está agindo em sua vida. Eu não tenho o caderno, eu tenho sim um caderno de oração, faço cartas para Deus, mas na própria Bíblia, muitas das vezes, eu coloco motivos de oração e eu vejo as respostas e depois eu vou tirando, né? Como se fosse aqui um post-it, vou marcando os pedidos de oração e quando Deus vai respondendo, eu vou tirando e já agradecendo ao Senhor. Então, muitas das vezes, o porquê que é necessário a gente escrever? Para não esquecermos de agradecer. Nós conhecemos uma parábola onde eram 10 pessoas que estavam com uma lepra, estavam leprosos, estavam doentes e foram até Jesus pedindo a cura. Porém, só um voltou para agradecer. A gratidão, ela agrada o coração de Deus. Então, nunca se esqueça daquilo. Se é necessário você escrever para depois você agradecer, para você não esquecer e não cair na ingratidão e achar que aquilo que você recebeu foi pelos seus esforços, pelos seus méritos. Então, escreva, faça um post-it, cole no seu quadro, na sua Bíblia. Não esqueça, enfim, no seu devocional, no seu caderno de oração. E não esqueça, quando Deus te responder, você volta lá para agradecer. E quando o Senhor permitir, testemunhe para poder edificar outras vidas. Terceiro, busque estar rodeado de pessoas que têm uma vida com o Senhor. É importante ter companhias que caminham na mesma direção que você. E como é difícil isso. Com elas será possível compartilhar suas experiências, aprender, incentivar e ser também incentivada, como lemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Juntas e juntos nós somos mais fortes. Quando um cair, nós teremos outros para poder nos levantar. Se você ainda não orou por isso, ore para que Deus prepare conexões certas, conexões sadias, conexões que vão te levar mais para perto do Senhor. Se as conexões do qual você fez te afastou da presença do Senhor, não tenha medo de deixá-las. Não tenha medo de dar tchau. Não tenha medo de andar com a mão aberta, porque quem tem que ficar, vai ficar. Você com as suas mãos abertas. Quem tem que ficar, vai permanecer. Pessoas que precisam te levar mais para perto do Senhor, priorize essas vidas. Priorize essas pessoas.
priorize essas pessoas. Não troque essas pessoas por pessoas talvez que você está conhecendo e só tem aparência, mas não está te levando mais para perto dos caminhos do Senhor. Estabeleça metas claras e busque evoluir, como comentei. É difícil se manter constante e estabelecer uma rotina disciplinada, mas quando damos um passo de cada vez, mirando o alvo, conseguimos alcançar o que desejamos. Defina algumas metas, como ler determinado número de capítulos da Bíblia por dia, tantos minutos de oração e assim por diante. Mantenha um registro do seu progresso. Faça ajustes sempre que for necessário. E não se esqueça de celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Eu não costumo colocar tempo de oração. Eu simplesmente estou ali com o Senhor, orando. Porque eu pelo menos, tá? Isso aqui é uma experiência minha. Quando nós tentamos colocar 10 minutos em relógio para oração, parece que nós ficamos presos nesses minutos de oração. E muitas das vezes esses minutos eles não passam. E não é sobre fazer uma lista de compras e só chegar até o Senhor e pedir. Não. A oração, ela é uma adoração. Primeira coisa, você precisa reconhecer quem é. O melhor modelo é a oração do Pai Nosso. Você reconhecer quem Deus é. É entregar, é liberar perdão às pessoas que você não consegue liberar perdão. Porque uma das coisas muito sérias e graves que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas não conseguem perdoar. E à luz da palavra, quando nós não perdoamos, o Senhor também não nos perdoa. Como é que o Senhor vai ouvir uma oração de uma pessoa que está com o coração fechado para não saber perdoar? Laís, mas perdoar é muito difícil. Eu sei disso. E eu sou a prova viva disso. Eu já contei aqui alguns testemunhos sobre isso. Se você não viu, acompanha aí alguns testemunhos que eu tenho colocado aqui. Eu sei, perdoar não é fácil. Mas ficar com essa pessoa presa em você é a pior coisa que tem. Porque além de você ficar ressentida, você vai ver essa pessoa vivendo. Enquanto você está aí amargurado, você está preso nessa pessoa. Porque você acha que essa pessoa tem que pagar. Mas a melhor coisa que nós devemos fazer, as coisas que o Senhor não vai fazer por mim e por você, é amar e perdoar. Essa decisão é a decisão de uma pessoa corajosa. E quem pode tomar essa decisão somos somente eu e você. Amar e perdoar é uma escolha nossa. Deus não vai descer na terra e falar, vai lá, minha filha, perdoa. Não. Ele já deixou claro em sua palavra. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Não é isso? Até que Jesus volte, até que Ele volte, nós vamos errar. E tem muitas pessoas que não vão nos perdoar. E tudo bem, aí são elas. Nós vamos ser feridos e nós precisamos perdoar. E muitas das vezes nós estamos certos e nós precisamos liberar o perdão. Se nós somos sal e luz dessa terra, o primeiro exemplo não vai vir dos que estão de fora. O exemplo tem que vir de dentro. Então é difícil perdoar, mas pior ainda é eu ficar ressentida com aquela pessoa, é eu guardar essa pessoa no meu coração. Então eu libero o perdão, eu libero essa pessoa, não para que ela viva bem, mas para que eu viva bem e em paz. Se eu quero ser uma pessoa irrepreensível, eu preciso fazer o que a palavra está me dizendo. Eu não consigo amar aquele que me persegue. Se eu não consigo amar essa pessoa que me persegue, como é que eu consigo falar e dizer que eu amo a Deus? Alguma coisa está errada? Precisamos rever o nosso evangelho. E rever esse evangelho é ir para a cruz, é ir para a Bíblia, e não ir para um homem, e não ir para coachings, e não procurar negociantes da fé. Não. É voltar os seus olhos para a Bíblia. É voltar para aquilo que a Bíblia está nos dizendo e chamando a atenção para que a gente viva. E último, para terminarmos, lembre-se de que a disciplina espiritual não se parece com uma corrida de curta distância, e sim como uma maratona. Vai ter dias que você vai estar cansado e cansada. Você não vai querer orar, você não vai querer fazer um devocional. Só que eu não leio, não oro, não jejuo quando eu tenho vontade, quando tudo vai bem. Eu preciso fazer isso quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado, quando eu não tenho forças. Eu preciso, ainda que a minha oração, ainda que a sua oração seja apenas lágrimas, ainda que seja para colocar uma cadeira e chamar a presença do Senhor e ficar em silêncio. Ainda que seja para
se jogar no chão, dobrar os seus joelhos e pedir o colo do Espírito Santo e ficar ali em silêncio. Ele entende o seu silêncio, ele entende o seu choro, ele entende o seu olhar, ele entende o seu sorriso quando é um sorriso da alma, quando é um sorriso de felicidade, quando é um sorriso apenas para colocar uma máscara e dizer, vai tudo bem. Mas no fundo, o Espírito Santo, ele sabe que não tá tudo bem. Mas se eu posso te dar uma boa notícia, é que vai ficar sim, tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque aquele que caminha com você te prometeu que jamais te deixaria e jamais te abandonaria. É um processo contínuo de crescimento, aprendizado e busca por uma intimidade com Deus cada vez maior. Então, seja paciente com você mesma. Seja paciente com você mesmo, não se cobre. Eu não consegui, talvez, levantar de madrugada para orar. Mas você conseguiu orar de manhã, à tarde, talvez à noite. Eu não consegui fazer meu devocional hoje. Mas tem amanhã. Amanhã é outro dia. A Bíblia vai nos dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe pelo amanhã, aquilo que você tem que resolver hoje, agora. A disciplina, ela vai começar com um pouco. Você fazendo. Porque você não fazendo, isso não é disciplina. Isso é você estar procrastinando. E procrastinar é um pecado. Então não procrastine a presença do Senhor. Se você tem um evento para ir e se você está sentindo de não ir, não fique em casa à toa. Fique em casa com Jesus. Fique em casa com a Bíblia. Vai se consagrar, vai orar, vai colocar uma ministração talvez para você ver, para você se edificar. Coloque louvores, enche a sua casa de louvores. Ore em línguas. Quanto tempo você não ora em línguas? Paulo vai dizer, eu oro mais em línguas do que vocês. A oração em línguas nos edifica a si mesmo. Nós falamos a língua do céu, a língua do Senhor. Quanto tempo mais que você não ora em línguas? É um processo, como eu falei. É um processo. Saiba que Ele está ao seu lado, guiando e fortalecendo você a cada passo do seu caminho. E para terminarmos, a mesma frase que nós lemos aqui, eu vou repetir aqui novamente. A Bíblia é como um manual de instruções, pois um manual precisa mostrar verdadeira e detalhadamente como determinada coisa funciona. A Bíblia é um manual de instruções, pois um manual precisa mostrar verdadeira e detalhadamente como determinada a coisa funciona. Você tem um manual em casa. Sabe por que muitas pessoas muitas das vezes não sabem mexer no celular? Porque elas não leem o manual. Então elas querem aprender por si mesmas. Elas querem aprender na máquina de lavar por si mesmas. Elas querem saber mexer num carro por si mesmas. Por quê? Não leem o manual. O manual é deixado de lado, até mesmo jogado até fora. Aí depois quebra, não funciona, fez alguma coisa errada e não sabia. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, vou pegar pra vocês. Essa aqui, ó, é uma garrafa minha. E eu achava que eu tinha que desenrosquear ela pra poder colocar o chá ou o café, aquilo que está aqui dentro dela. E certa feita eu estava limpando ela e eu fiz isso aqui, sem perceber. E quando eu fui colocar o chá, é óbvio, né? O chá, que eu não tomo café, veio. Só que eu percebi que ela não parava de vazar. Ela não parava. Eu vi abrir de novo, ela não parava. Ó, acabou de vazar, porque ela tava aberta. Ela não parava de vazar. E eu já achei que essa garrafa, ela estava quebrada, que eu tinha quebrado ela. Eu já tava pensando, meu Deus, eu vou ter que comprar outra garrafa. Ela quebrou. E aí eu pedi pro meu pai ver. Ele falou, calma, quando eu chegar eu vejo. E quando meu pai chegou, eu falei, pai, eu já vou ter que comprar outra. Eu já estava realmente vendo no site uma outra garrafa para mim poder comprar. Olha o desespero da pessoa de não ter visto, óbvio, ela não veio, né, com o manual. Mas ela veio com pequenas instruções, óbvio, estava em inglês e eu não entendi, mas óbvio, alguma coisinha eu entendia. Só que eu não me importei com isso, porque eu achava que a única maneira de usá-la tinha que abrir ela. E aí, a Letícia já colocando já até no carrinho pra poder comprar outra. Quando eu fui pra poder fechar o pagamento, meu pai começou a dar risada. Ele falou assim, espera aí, não vai comprar nada não, que eu sei o que aconteceu. Aí ele falou, isso aqui tava ativado. Pra desativar ele, pra não cair nada, você precisa, ó,
fechar. Não caiu nada aqui, o que tá dentro aqui não caiu líquido. Só que se eu apertar novamente ela e eu virar, ela vai cair o que tá aqui dentro. E aí desativando, ela não vai cair absolutamente nada. Então, um exemplo aqui, ó, muito claro, que eu deixei aqui pra vocês, é isso. Quando nós deixamos de usar este manual, nós pecamos, nós erramos, nós fazemos tantas atrocidades, porque nós deixamos de ler o manual. Nós deixamos de ler a nossa regra de fé, que é a Bíblia. Se um livro, para você ter a sua regra de fé, reveja isso. Se você depende da fé de um homem ou de uma mulher para você poder conhecer a Jesus, também reveja isso. Por isso que nós precisamos algo que o Espírito Santo sempre queimou no meu coração. Precisamos voltar à essência. E voltar à essência é voltar a ler a Bíblia. Infelizmente, o óbvio, ele precisa ser dito. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Precisamos jejuar, precisamos orar. A vida do cristão, ela só permanece de pé fazendo o job: jejum, oração e Bíblia. Amém? É isso, pessoal. Espero ter edificado a sua vida. Não deixe de compartilhar este devocional. Compartilhe para edificar outras vidas. Tenha aí em suas mãos a sua Bíblia, o seu caderno. Anote aquilo que o Espírito Santo ele vai continuar falando ao seu coração e vai anotando. Tenha esse relacionamento com o Senhor, tenha essa sensibilidade com o Espírito Santo para estar tão sensível de ouvir a sua voz, de ouvir aquilo que ele está direcionando você no seu dia a dia e no seu caminhar. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E se vocês também estão chegando, seja muito bem-vindo. E a vocês que já estão aqui há muito tempo comigo, sejam sempre muito bem-vindos. Como eu falo e digo isso sempre, não são números, mas são almas, são nações sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Isso aqui é o meu microfone para alcançar muitas almas, muitas nações, para que aqueles que estão desanimados volte a se levantar. E saiba que vocês sempre estão nas minhas orações, para que o Senhor ele reavive, para que o Senhor avive a sua fé, para que o Senhor te coloque de pé, para que você possa olhar realmente, de fato, para quem realmente importa. Olhe somente para Jesus. Erros nós vamos ver, atrocidades sempre vamos ver, mas quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos nos decepcionar. Então tenha essa disciplina com o Pai, tenha essa disciplina com o Senhor. Não negocie a Jesus, não negocie a Bíblia, negocie outras coisas, relacionamentos, negocie mesas, saia, se levanta de lugares aonde Jesus não é glorificado. Saia de lugares e saia de relacionamentos do qual Jesus não tem sido o primeiro lugar. Saia de lugares, se levante de lugares do qual Jesus se tornou ali uma blasfêmia. Não querer blasfemar junto com outros. Se levante desses lugares, se levante de relacionamentos. Prefira Jesus. Porque quando você opta por Ele, você pode ter certeza que Ele continuará fazendo tudo por você. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira nós estaremos aqui para mais um momento devocional. Um beijo e tchau. Deus te abençoe.